Bom, pessoal, estamos aqui no C2I para mais uma discussão sobre novas funções, né, para um novo conselho, muito ligado à inovação. Ao nosso grupo, composto pelo Cláudio Guerreiro, o Michael Fukuda, Maurício Nagase e eu que vos falo, Gaspar Carreira, coube falar um pouco, discutir sobre a função organização, né, de uma das funções, uma das atribuições do novo conselho. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre o desenho organizacional, o ecossistema, a organização em rede e a transparência, que foram as funções iniciais, né, que nos colocaram para discutir dentro de uma timeline, né, do que é função ligada mais a controle da organização, o que é ligado à fluidez, o que é para a criação de valor. É lógico que, naturalmente, dentro de uma governança tradicional, e se a gente olhar órgãos tradicionais como o IBGC e olhar os seus 58 fundamentos, a gente vai ver que muitos são ligados realmente a controle. Ele sempre fala de avaliação de diretoria, atribuição da diretoria, remuneração, auditoria interna, canais de denúncias. Mas a gente está aqui para estar reavaliando essa função e sempre que puder, né, trazer um pouco desse eixo, né, para a criação de valor, que eu acho que é onde os novos conselhos precisam focar, né, e trazer maiores ganhos, maior planejamento, maior inovação para as organizações. Vamos lá, então. O Cláudio gostaria de fazer uma abordagem inicial. Tá bom. Vou falar um pouquinho para vocês, assim, eu não sei se faz parte do escopo, mas eu fui executivo do mundo de tecnologia por 20 anos e nos últimos 6 anos, eu fui sócio de uma consultoria de Executive Search. Então, temas como pessoas, cultura e olhar organizações fez muito parte do meu dia a dia nesses últimos anos, né? E aí, acho que um pouco da minha visão e que a gente discutiu bastante aqui entre todo o grupo, é que esse tema aqui de desenho organizacional, a atuação do conselheiro vai variar muito de acordo com o tipo de organização que a gente está tratando. Não só em termos de tamanho da estrutura dessas organizações, como também se essas organizações são empresas chamadas da dita economia tradicional, ou empresas nascidas digitais. Afinal de contas, a gente percebeu nos últimos anos, nesses últimos anos de florescimento das empresas nascidas digitais, das startups digitais, que essas empresas nasceram num modelo muito forte de lateralidade, de horizontalidade em suas estruturas, com baixa rigidez hierárquica e com modelos muito ágeis, né, de gestão. Em contrapartida, as empresas tradicionais, a gente vê aquele modelo ainda muito verticalizado, muito hierarquizado e muito duro, muito difícil, assim, até de comunicação e de relação interna. Então, quando a gente... um pouco da minha visão, assim, é que quando a gente está na nossa missão de novo conselheiro, quando a gente está olhando essas organizações mais novas, nas empresas nascidas digitais, talvez a nossa visão seja mais de oversight sobre as estruturas. E quando a gente está vendo empresas mais tradicionais, da economia tradicional, talvez o aporte maior que a gente consiga trazer para essas organizações seja justamente trazer um pouco da visão dessas empresas com modelos ágeis, e aí sim eu acho que a gente vai para uma pegada mais de criação de valor para as organizações. Queria ouvir um pouco dos meus colegas aí, se eles concordam com essa minha visão. Fukuda, você com uma grande experiência na área de tecnologia, o que você gostaria de dizer sobre essa questão da evolução da organização de acordo com o seu ecossistema, né? Olhando um pouco para dentro, mas também olhando para fora, para onde ela se relaciona? Bom, também eu sigo nessa linha de modernização, na verdade não de modernização, mas uma releitura. A gente sai de um modelo muito matricial, hierárquico de organização das empresas, passando aí por um modelo onde a gente tem a exigência de um dinamismo maior em relação até os papéis e responsabilidades que cada executivo ou cada pessoa trabalha dentro da sua organização, e muitas vezes você acaba explorando as suas capacidades, os seus skills,
para determinado projeto, determinada situação, que é uma verdade. Muitas vezes, nas próprias organizações hierárquicas, a pessoa acaba assumindo responsabilidade sobre ações ou sobre projetos que só pelo seu cargo ou pela sua posição, mas não necessariamente ela tem as competências adequadas ou é a melhor pessoa para aquele momento para estar resolvendo isso. Então, eu vejo isso como um benefício para todas as empresas, não apenas as empresas de tecnologia, e principalmente para onde você visa buscar uma sinergia com as suas equipes de uma maneira diferente. Para o conselho, exige um outro olhar. Essa é uma discussão que nós tivemos. Para o conselho, exige um olhar de poder perceber isso, de poder entender que existem essas relações dentro de organizações ou em outras organizações, e aí eu exemplifico aqui duas situações. Uma, estamos de conselheiro de organizações que já nasceram com esse DNA de olhar mais por essa questão de criação de valor, onde as pessoas vão estar se organizando conforme os seus skills, as suas competências, as suas capacidades, versus o que é necessário para a empresa naquele momento, e também quando tivermos em empresas mais tradicionais que, porventura, passem por um merger and acquisition ou uma compra de uma outra empresa e tenha que chocar aí conceitos que muitas vezes não são tão difundidos ou não são tão conhecidos por aquele conselheiro também. Então, para até orientar os controladores da empresa tradicional, olha, isso vai dar conflito, isso vai dar choque, isso você se apropria, porque isso é bom, isso aqui talvez ainda precise caminhar um pouquinho mais para frente, tá? Então, eu acho que isso são coisas que eu vejo muito em relação à necessidade de a gente ter essa evolução da organização mesmo, tá bom? Maurício, eu lembro, você trabalhou em áreas de inovação de algumas empresas e hoje atua, né, numa startup, certo? Como é que você vê as atribuições do conselho, né, olhando para a organização, para a sua estrutura, para a transparência, para políticas de governança? Como é que você vê a atuação desse conselho? Como é que você acha que deveria ser? A minha provocação aqui, contribuição dentro do grupo, né? Eu trago uma referência aqui de um artigo da Harvard Business Review de 2017, que fala um pouco que os boards deveriam ter uma pessoa de tecnologia com uma cadeira sentada ali, né? Então, no artigo, por exemplo, ele fala sobre um digital thinker, um digital disruptor, um digital leader ou um digital transformer. De repente, para cada momento, né? Se é uma empresa que já nasceu digital, ela é um tipo de abordagem. Se ela é uma empresa tradicional que está buscando a disrupção, teria um outro caminho, né? Pensando que tecnologia não necessariamente é inovação per se, né? E também pensando que como é que essa navegação acontece de um mundo para o outro, né? E como é que esses mundos se compõem, acho que como os colegas falaram ali também, né? Então, acho que a minha provocação aqui, que agregaria dentro dessa discussão se não teria que ter, assim como muitas vezes tem uma pessoa de marketing, ou tem uma pessoa jurídica, ou tem uma pessoa de finanças dentro de uma cadeira, dentro dos conselhos, se não deveria ter uma pessoa de inovação e tecnologia, né? Então, associado a isso. E então, a composição do conselho, né? Oi, desculpa. Você fala na composição do conselho trazer pessoas ligadas mais à tecnologia. Exatamente. Não que tecnologia seja necessariamente inovação ou até que tudo seja transformação digital, mas muitas empresas estão passando por esse momento de disrupção, então talvez tenham um olhar para, no mínimo, ser analisado com cautela, né? Pelo menos temporariamente. Ou até ainda numa visão talvez um pouco mais agressiva ainda, como a gente está olhando aqui no material, né, onde tem uma organização, talvez tenha uma linha lá chamada tecnologia, porque tem uma linha chamada pessoas, tem uma linha chamada organização, talvez até provocado no sentido de ter tecnologia, porque todos os negócios de hoje estão fortemente apoiados em tecnologia. Fukuda, você gostaria de falar alguma coisa? Queria fazer mais um comentário. Às vezes a gente olha muito para as empresas, essas startups, né, Maurício? Eu e você que estão bastante trabalhando com esse ecossistema também, e a gente pensa naqueles times squads, né, que funcionam super bem, né? Então você tem os times que você tem pessoas da área de negócio junto com as áreas de tecnologia para dar um giro mais rápido para a entrega das coisas. E por que não ter essas pessoas no conselho, como o Maurício está desafiando aqui também, né? Porque que a organização, lá na sua, vamos dizer assim, no seu chão de fábrica ou no seu chão de produção, etc., tem esses times mistos, com pessoas que entendem tanto do negócio como entendem da tecnologia, para dar uma velocidade mais ágil para o negócio,
e por que a gente não pode ter também nos conselhos, tá? Então, é só para complementar essa visão que o Maurício trouxe. Uma provocação futura para você e para o Maurício, é claro, para o Cláudio também, que trabalhou muito com Red Hunter. Se tem essa visão de ser necessária a tecnologia dentro dessa função, dessa atribuição do conselho, por que tem tanto poucos conselheiros, né, com esse background, com essa formação? Porque é um sistema que está aberto, que, né, ou o pessoal de TI não se interessa, ou está se interessando agora, ou é um clube fechado? Como é que vocês veem isso? O que falta para termos pessoas de tecnologia no conselho? O Maurício já deu uma risada lá, eu também dou uma risada. Eu não sei o que o Maurício vai falar, mas é que eu vejo muitas vezes as pessoas de tecnologia tão focadas na tecnologia per se, né, que nem o Maurício falou, e acaba esquecendo do negócio, acaba esquecendo quão importante eles podem contribuir se mais eles entendem os negócios e fazer o caminho inverso, né? Ou seja, sair da tecnologia, mas puramente entendendo de várias estruturas de negócio e ocupando esse espaço. Eu não sei, Maurício, mas às vezes eu escutei muitas vezes em algumas corporações, até as diretorias tradicionais, estereotipando ao pessoal de tecnologia, mas ele não entende tanto do negócio, ele não entende tanto da estratégia da empresa. Como não? Ele tem que entender. Hoje em dia, você vê, por exemplo, o Setúbal do Itaú, acho que uns 2 anos atrás, ele falou assim, acho que vocês não entenderam que o Itaú não é um banco, é uma empresa de tecnologia. Ou seja, ele deu a deixa, né? O que você acha, Cláudio? Fala também aí, Guerreiro, o que você... Na verdade, eu acho que tem um mix de um monte de coisas aí, né? Tem coisas que vêm da base, então, assim, a gente não forma gente suficiente e forma muita gente mal formada, na verdade, né? Os grandes expoentes que a gente tem na área de tecnologia ou de digital, né, não são suficientes para sentar em todas as cadeiras. Do lado corporativo, tem também uma parcela de responsabilidade. Então, vira e mexe quando algum cliente me chamava e falava assim, eu preciso contratar um CIO ou um CDO, ou qualquer nomenclatura que eles trouxessem, e vai reportar para o CFO, eu já dizia de cara, eu falava assim, bom, eu já percebi que você não enxerga esse profissional como alguém realmente estratégico para sua organização. Você está botando embaixo do CFO, sendo que, para mim, esse cara tem que estar direto ligado com o CEO, que, afinal de contas, a gente imagina que é o capitão dessa nau, tá certo? Então, as organizações também têm a sua parcela de contribuição. E o profissional também tem a sua parcela, que muitos deles olham a tecnologia per se, como vocês mesmos falaram, né? É aquele cara que é o dono lá nos antigamente, quando eu entrei nessa indústria, era o dono do IBM, ou depois, um pouquinho mais para frente, era o dono do SAP, quando esse cara tinha que estar discutindo negócios, né? Os meus últimos anos agora, como sócio de consultoria, muitas reuniões minhas com CEOs, eu falava assim, cara, a gente fala muito de transformação digital, né? Que era o tema que estava em voga e pegando fogo, e eu dizia muito o seguinte, transformação digital é sobre pessoas, não é sobre cultura, não é sobre tecnologia, né? Então, por mais que eu acredite que a gente tenha que trazer alguém aqui versado nos temas de tecnologia e transformação digital, a gente tem que trazer pessoas para cá, que vão capitanear essa transformação. Então, acho que tem um blend um pouco de cada coisa aí, uma visão ruim das grandes organizações, principalmente as grandes organizações, essas que são super hierárquicas que a gente mencionou agora há pouco, uma falta também de profissionais preparados e bem informados, e alguns ali que não têm uma visão muito de negócios e de pessoas e ficam muito presos no tema tecnologia e são estereotipados e às vezes colocados lá dentro do aquário quietinho. Dentro dessa pegada aí, Maurício, se quiser falar também sobre isso, vocês acham que dentro da organização, o conselho, então, além desse desenho estrutural, ele também seria responsável por um pouco de formação dos executivos dessa companhia, para que eles fossem menos técnicos e com maior visão de negócio? Eu chamaria a responsabilidade desse tema para o time de tecnologia em si, sabe? A primeira certificação que eu fiz de conselheiro, por exemplo, tinha por volta de 30 pessoas, eu era o único de tecnologia. Tinha alguns advogados, tinha muitos contadores e só tinha uma pessoa de tecnologia, então eu era o peixe meio fora d'água ali naquela formação, né? Isso acho que demonstra que o pessoal de tecnologia ainda tem um campo para poder avançar, para poder enxergar de uma forma diferente, né? Acho que como o Cláudio e o Fukuda comentaram ali,
eu acho que tem um gap ali do pessoal de tecnologia largar um pouco eu costumo brincar, né? Você está agarrado aí no servidor Exchange, larga o servidor Exchange, porque agora isso é em nuvem. Então, começa a olhar o negócio, não fica preso dentro do data center aí, ou querendo ser o dono dominar o conceito ali, porque agora o mundo é outro, o mundo é líquido, de uma forma diferente, né? Só para complementar aqui no final um pouco da minha transição, eu saí de algumas empresas gigantes, tipo, uma das entrevistas que eu passei no final era assim, por que você vai largar, já trabalhando numa empresa de 120 mil funcionários e vai estar assim, juntando a uma empresa de 120 funcionários? Daí a minha resposta direta era assim, a empresa que tem 120 mil funcionários, ela quer se comportar como uma empresa que tem 120 funcionários. Então, eu estou vindo aqui justamente para mergulhar dentro de uma organização mais ágil, para entender como é que vocês fazem as coisas aqui. E é bem diferente mesmo, né? Um pouquinho do que o Fukuda comentou ali dos squads, tudo. Então, um jeitão de operar, por mais que seja uma organização gigantesca, ela quer ter agilidade de uma menor. Então, essa mescla aí, esse aprendizado que eu acho que é rico. Vai lá, Cláudio. Legal. Antes do Cláudio colocar, só para a gente trazer um pouco aqui para o nosso PowerPoint, eu estou entendendo que um dos pontos que a gente colocou aqui é, mais do que ser responsável por organizações em rede, o Conselho ele é responsável pela evolução da organização, conforme a evolução, né, de negócio, como a evolução do mercado, como a evolução das tecnologias. Então, acho que o primeiro ponto que o grupo consensou é que o ecossistema e organizações de rede deveriam ser segregados, e organização em rede é uma das possibilidades da evolução. Logo, ela passaria a se chamar a evolução da organização, certo? E aí, Cláudio, emenda aí. Não, eu ia pegar justamente esse gancho, né? Quando o Maurício falava de organizações um pouco mais ágeis, uma das formas que essas organizações estão buscando essa agilidade é tentando se concentrar cada vez mais nas suas atividades core e trabalhar dentro de modelos de rede ou de ecossistemas, ou até de alianças estratégicas, que aqui no slide aparece lá na trilha de finanças, e eu tenho minhas considerações sobre esse tema, porque eu acho que isso deveria estar na trilha aqui de organização. Então, as empresas estão buscando muito trabalhar nesses modelos de rede para ganhar agilidade e se concentrar no seu core. E talvez o papel do conselheiro nesse modelo é assim, alguns de nós aqui, uma das características dos conselheiros, isso não é condição sine qua non para ser conselheiro, mas uma das coisas que é meio comum entre os conselhos é que são pessoas de cabelo um pouco mais branco. Aqui até nosso grupo tem pouco cabelo branco, mas normalmente são profissionais já bastante experimentados, rodados e que conheceram muito do mercado. E acho que um valor grande que a gente traz, e eu percebo isso nas empresas que eu sou conselheiro hoje, que isso não pode ser responsabilidade do conselho fazer isso acontecer, fazer essas redes e esse ecossistema acontecer, mas eu acho que é sim papel um pouco do conselho, a provocação dos executivos dessa empresa com relação a buscar complementariedade do seu negócio com outros grupos de empresas, com outros ecossistemas e com outras organizações. Eu exercito muito isso com as empresas onde eu sou conselheiro e normalmente assim tem coisa que parece muito óbvia para a gente. E quando você pega um empreendedor do outro lado, principalmente aquele que é mais jovem, que muitas vezes é um profissional brilhante, mas não teve ainda a oportunidade de rodar demais, ele tem dificuldade de enxergar esses grandes ecossistemas. Acho que isso pode ser um papel de criação de valor do conselho. Cláudio, pegando esse gancho, todo mundo fala, né, de diversidade do conselho, né, complementaridade do conselho, mas o conselho precisa fazer com que os executivos passem isso, permeando também toda a organização. Essa diversidade que você mencionou, essa complementaridade que você mencionou, ele precisa estar na companhia inteira, né? Ela tem que sair do conselho, tão em voga hoje em dia, e ir para o nível de executivo, gerenciais e para toda a equipe. E aí, falando nisso, essa parte de evolução da organização e esse ecossistema que você mencionou, né? Ele estaria mais realmente na fluidez ou a gente pode dizer que ele está tendendo aí para mais criação de valor, uma vez que o conselho nessa organização, com todas as outras funções mudando, né, e saindo mais para a criação de valor, se ele teria a responsabilidade, né, de manter essa organização atrativa, confluindo com as demais funções? Onde posicionar, então, organizações em rede? Manter fluidez, ir mais para controle ou mais para criação de valor? O que vocês acham?
Na minha visão, bem rapidinho aqui, eu já falei bastante já aqui, mas só bem rapidinho, eu acho que vai depender da maturidade da organização. Eu acho que organizações jovens, eu acho que o Conselho traz isso como criação de valor, né? Trazer essa visão de ecossistema e de organização em rede, traz isso como criação de valor, talvez em estruturas mais maduras, com executivos mais experimentados, talvez esteja mais por um lado de oversight, de entender o que a empresa tá executando no dia a dia. O que vocês acham, Maurício e Fukuda? Fala você, Maurício, depois eu falo. Tá bom. Eu deixaria totalmente para o lado de criação de valor essas organizações em rede, principalmente pela responsabilidade do conselho de uma visão de longo prazo, né? Muitas vezes, talvez organizações em rede experimentar modelos diferentes vai provocar ou pode não garantir um resultado no curto prazo, a meta, o bônus daquele ano. Então, pensando na perpetualidade, aí, na sustentabilidade da organização como um todo, acho que o Conselho tem a obrigação de fomentar essas organizações em rede, porque isso pode ser o próximo passo, isso pode ser garantir a longevidade. Quando eu trabalhei numa grande multinacional de bens de consumo, o board falava assim, cara, se vocês querem retorno da ação no curto prazo, vai para outra empresa, porque essa aqui é ações de longo prazo, então a gente perpetua pela sustentabilidade. Então, se a gente tiver que prejudicar o resultado de um quarter, nós vamos prejudicar o resultado de um quarter em detrimento de um crescimento sustentável e de longo prazo. Então, acho que é um pouco disso que seja a obrigação do Conselho, né? Perpetuar essas organizações em rede é uma das grandes saídas, talvez, para esse caminho aí futuro. Legal. Fukuda, quer complementar? Eu ia dizer, inclusive, nessa parte agregar valor, né? E a gente comentou um pouquinho mais, eu até estava dando uma olhada no nosso rascunho lá do PPT, que a gente falou um pouco de transparência, foi uma das coisas que até eu acho que eu acabei trazendo, que eu falei assim, olha, mas como os papéis agora eles se mesclam e os papéis são novos, eu acho que tem uma questão muito clara aí que a gente tem que colocar como uma política de governança para todos. E dado que a gente tem que colocar essa transparência dentro dessa linha de organização, ela já naturalmente estaria dentro de oversight. Ou seja, vamos dizer assim, seria o lastro ou o porto seguro ali de quem está olhando só para a criação de valor. Até porque não virá, eventualmente, uma preocupação que eu tenho muito, principalmente nesse ecossistema de pequenas e médias empresas ou startups, assim, você está criando essa estrutura só porque você viu, você achou legal, ou você acha necessário, mas aí você tem que entender o todo, porque para ela funcionar, você tem que, mesmo para essa estrutura, pelo menos alguma regra ou alguma diretriz, né, do que a empresa entende, isso tem que ser feita. Então, assim, em nenhum momento a gente está só trazendo isso como uma criação. E aí a gente tinha colocado primeiro a criação de valor em transparência, mas depois eu já acho que eu já trago ela mais para dentro do oversight mesmo, para a gente ter esse olhar e falar assim, olha, fica à vontade ali, você pode fazer as estruturas que você quiser, mas desde que fique claro para todo mundo o que funciona, como funcionam as coisas, porque mesmo que isso faça parte do DNA, é muito complicado. Você vai chegar numa reunião e tem uma pessoa que está ali fazendo o quê? Aí você, não, ela está fazendo porque ela é super importante para essa atividade aqui agora e todo mundo acordou em relação a isso, tá? Então, por isso que eu concordo tanto com o Maurício como o Cláudio, né, entre a fluidez e criação de valor ali para o ecossistema. E tem uma outra coisa também, eu não sei se tem alguma questão assim, hoje em dia, muitas empresas têm atraído até alguns conselheiros para complementar os seus próprios skills dentro do conselho, que também é uma questão do ecossistema, e não como conselheiro fixo, mas como conselheiro consultivo, muitas vezes, para ele olhar para aquilo e dar suas opiniões e sai, né? E mesma coisa para alguns profissionais. Então, hoje eu vejo algumas empresas até criando, o Cláudio está na área aí do recruitment, né? Mas eu tenho visto algumas ações aí, como você contratar algumas posições de C-Level as a service, porque você não necessariamente precisa daquela posição ali naquela hora. Então, você põe aquele cara ali, às vezes você tem um profissional que até, por exemplo, um gerente financeiro que não tem ainda robustez para ser um CFO, mas você traz um CFO, esse cara está trabalhando em 2, 3 localidades, tem uma mega bagagem, e ensina ou passa os conhecimentos que ele precisa e sai e vai para outra, né? Então, por isso que eu acho que as organizações elas vão ser cada vez mais modernas, e esse inbound, outbound, né? Sai de dentro, de fora, entrópica de fora, a gente vai conviver com isso
para sempre, eu acho que daqui para frente. Essa é a minha opinião, tá? Mas... E discutindo isso, né, de complementaridade, de formação, como o Maurício colocou, né, que muitas vezes falta a visão de negócio, a gente discutiu muito que essa questão da caixinha transparência precisaria dar mais robustez, né? E ela se tornaria uma caixinha muito mais de políticas de governança, né? Porque não adianta a governança ser só responsabilidade do conselho, de uma área de compliance ou de uma área de RI, né? Cada componente da empresa, cada integrante precisa entender o que é governança e como é que ele agrega valor nesse processo, para que a companhia inteira atue dentro da governança corporativa. E aí sim, Maurício, né? Se toda empresa entender o seu papel na governança, se estudar, evoluir nesse processo, com certeza nós estaremos formando novos conselhos naturalmente em todas as áreas técnicas. Com relação ao ecossistema, a gente falou um pouquinho de ecossistema aqui, falou um pouquinho de complementaridade, pensando só em pessoas, mas muitas empresas hoje trabalham com o ecossistema ampliado ao ponto de impactar a sociedade, a sua comunidade, né? Formar comunidades específicas para seus produtos, atuarem com a comunidade na evolução ou na criação de seus produtos. Como é que vocês veem a responsabilidade do conselho, né, nesse ecossistema, pensando, né, nessa visão de sociedade e comunidade e um pouco mais de evolução de produto também? É uma responsabilidade do executivo ou o conselho efetivamente pode estar atuando e sendo responsável pela organização nesse sentido? Eu acho que os executivos estão sofrendo se não bastasse questões de pandemia e tudo isso, os executivos estão... Inclusive o North Star aí das empresas, né? Não sei se alguém... Eu fiquei mais congelado ou não? Só pra saber. Não, pode falar. Ah, não, voltou agora. Ah, tá. Não, eu ia comentar, o meu comentário era que, assim, eu acho que os conselhos, eles têm que estar super atentos com tudo que tem de novidade, com tudo que tem de novas estruturas para poder orientar. Mesmo na questão de produtos, eu não tiro muito essa responsabilidade do Conselho de Inovação, até para ele poder indicar, por exemplo, coisas do tipo, olha, vocês estão investindo muito tempo em relação a coisas de inovação que já passaram uma onda que você nem percebeu. Essa onda de inovação ela já está numa curva de estabilização, mas tem muitos competidores, né? Eu me baseio muito naquele livro do Oceano Azul, né? Você tá competindo no Oceano Vermelho, ok, continua competindo no Oceano Vermelho. Só que talvez a gente tenha que fazer um flip aí, passar essa onda e para uma outra onda para a gente ser o primeiro no top of mind, né? O primeiro que compartilhou alguma ideia, porque vocês já perderam isso. E às vezes o conselho tem que dar essa real mesmo, sabe? Eu nas empresas que eu aconselhei, são pequenas empresas aí de tecnologia, médias, eu às vezes tem que dar uma notícia chata também pro cara. Fala, cara, por que você tá, né, pro board, né? Por que vocês estão investindo tempo e esforço em alguma coisa que é muito grande em relação ao resultado que você vai obter, ponto. Isso é uma coisa que, às vezes, eu tenho que passar isso de uma maneira elegante, uma maneira sucinta, mas para dar real que, olha, acho que vocês estão perdendo tempo. Ou coisas do tipo, olha, por que você não olha tal coisa? Eu me lembro que a Bank, que é uma das empresas que hoje eu sou sócio, mas assim, eu comecei como conselheiro, há quase 2 anos atrás eu estava falando sobre gamificação e inteligência artificial. Então, por que vocês não olham para isso? Porque todos os nossos concorrentes que trabalham com EduTech ainda não estão olhando para isso, estão muito focados lá no SCORM, que é a solução da plataforma, não sei o que. Eu acho que eles podem dar um salto gigantesco e pegar essa turma lá na frente. Você vai estar 2 passos na frente deles, ao passo que se você tentar chegar agora, você vai desenvolver, você vai ficar bom, mas vai ser mais do mesmo, né? Ou os ganhos vão ser muito pequenos em relação a isso. Então, quando você traz esse valor agregado para dentro dos sócios ou para o board dos executivos que estão tomando decisão, às vezes ele enxerga o seguinte, que mesmo que eu gaste um super esforço em alguma coisa, o meu ganho vai ser muito milimétrico. E para eu ter um ganho mais quilométrico, eu preciso ir lá para frente, né? E aí o conselheiro tem que se envolver com isso e dar essas orientações, né? Legal. Cláudio, você queria fechar? Acho que a grande vantagem do conselheiro, né, é que ele não tem que necessariamente ser o maior especialista naquele tema que ele está levando para os executivos, né, para o board,
E ele também tem uma grande vantagem, que ele consegue ver tudo à distância e em perspectiva, né? Então, o que a gente está vendo nos últimos anos é que os executivos estão sendo assolados aí com uma série de temas e de questões muito, eu não diria que novas, mas que estão muito forte na pauta agora, não só das empresas, mas da sociedade também. Então, se não bastasse o executivo que não estava entendendo nada sobre transformação digital, no dia seguinte ele foi assolado por uma pandemia, no outro ele foi assolado pelo tema ESG, que tem que estar agora na agenda de todo mundo. Eu estava discutindo em off agora com um colega nosso de curso a entrevista da Cristina Junqueira do Nubank, que deu uma baita repercussão negativa, e o Nubank já teve que se posicionar. Depois, para quem não tiver não viu ainda, dá uma olhada depois, tá aí na mídia, né? Então, acho que uma das grandes vantagens do conselho é que, como a gente não está todo dia na empresa e a gente consegue ver a coisa à distância e sob perspectiva, a gente consegue trazer para o executivo insights de coisas que, como ele está muito imerso no olho do furacão, está passando batido muitas vezes. Então, por isso que eu acho que esse tema vai muito de oversight para criação de valor, porque eu já conheci executivos que são muito, muito, muito mão na massa de operação de todo dia, e para esse cara, talvez, trazer um tema desse vai ser uma criação de valor grande, mas eu já vi muitos executivos, vou lembrar agora da Cristina Palmaca, que foi minha chefe lá na SAP, que é uma pessoa que está muito todo dia no mercado, até aparecendo demais assim no mercado. Então não está tão imersa na operação. E aí, provavelmente, temas que a gente leve para ela seja mais de uma questão de oversight do que efetivamente criando valor para a organização. Legal, Cláudio, você colocar assim. Maurício, gostaria de fazer um fechamento da sua posição? Eu acho que concordo com o que os colegas comentaram aqui, acho que só tem por um recado para o pessoal de tecnologia para tirar a cabeça debaixo do data center, do CPD, para quem é mais velho, olhar para fora, olhar para frente, que acho que tem muita coisa para alcançar ainda. Fukuda, seu fechamento. Bem-vindo a essa modernidade, essa nova realidade. Eu acho que para aqueles que falam assim, que eu sou um dos adeptos a isso, né, do lifelong learning, né, tipo, olha, vamos aprender sempre, tá aí a oportunidade, a gente vai, como conselheiro, hoje é de inovação, amanhã é de, sei lá, vai ser outro termo que a gente vai adotar, etc., porque isso não é nada novo, velho, as empresas todas vieram se adaptando, primeiro tiveram lá os Adam Smith, depois o Taylor e tantos outros, e tivemos que estar mais preparados. Acho que estar sempre um pouco mais preparado do que os demais é o que vai diferenciar os conselheiros aí no futuro. Sem dúvida. Eu acho que olhando um pouco desse aprendizado também, tentando fechar e concluir o nosso trabalho, a gente pode dizer que o conselho, como o Cláudio colocou, ele é generalista, mas ele tem que estar atento à sua organização, ao seu mercado, ao seu cliente, às novas funções, à evolução do mundo, para que ele possa orientar a sua organização. Ela não pode ficar estática. Então, e ela vai fluir entre criação de valor e oversight de acordo com a maturidade da organização, de acordo com o seu envolvimento, maior ou menor em inovação, em tecnologia. E aí, puxando um pouquinho da GoNew, ela fala muito em speed e some control. Ou seja, ele tem que começar a dosar o quanto que ele precisa controlar, o quanto que ele precisa liberar a organização, para que ela consiga uma fluidez maior no negócio. E aí a gente consegue ver que ele precisa realmente ter um oversight, controlar, ter um desenho rígido da estrutura, mas olhando todo o ecossistema que a gente mencionou aqui, ser responsável para agregar valor e evoluir essa organização de acordo com o seu negócio, de acordo com a tecnologia, de acordo com a necessidade do seu cliente, de acordo com a necessidade da sociedade. Tá aí o ESG aí falando alto a beça no nosso dia a dia. E falando um pouquinho de transparência, pensando inclusive na melhoria da formação dos nossos executivos, menos técnicos e mais de negócio, se preocupar muito mais com as políticas claras de governança como um todo, no todo bojo da sua palavra, e não só na transparência também, mas na ética, na transparência,
nos controles, na gestão, no planejamento. Isso é muito importante. Legal, pessoal. Muito obrigado. Acho que foi uma excelente discussão entre a gente. Legal, gente. E com certeza a gente vai fazer uma boa apresentação aí durante a semana no C2I. Forte Eu também. abraço. Achei que ficou bem legal. Fantástico, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal.